Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, que diz assim: a natureza da fé. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Continuando que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que palavra gloriosa. Irmãos, a fé é tudo em nossas vidas. Se a gente não tem fé, a gente não tem Deus. Porque o Deus que nós servimos é invisível, a gente não pode ver. Sabe, irmãos? Não está fisicamente para a gente, sabe, irmãos, vê-lo face a face. Mas que Ele faz, que Ele dá visões, que Ele dá direção, que Ele dá sonhos proféticos, Ele responde às nossas orações. Ele existe acima de tudo e isso já é o suficiente. Mas para agradar a Ele é necessário que nós tenhamos fé. Irmãos, acabamos de ler aqui a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu aumento a minha fé? Ouve mais a palavra de Deus, busca mais o conhecimento, a sabedoria, o discernimento. Sabe, irmãos, se tem falta de tudo isso, vai orando, vai pedindo a Deus que Ele vai acrescentando em tua vida. De pouco a pouco, você vai chegar lá. Irmãos, é necessário a gente ter fé. A fé, ela é tudo para nossas vidas, no qual entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então, se logo entregamos a vida a Jesus Cristo, temos que viver pela fé.
sabe, irmãos, com ousadia, sabe, não ver barreira em nada do que a gente esteja fazendo, porque pela fé a gente tem um favor de Deus. Irmãos, duas letras, sabe, irmãos, em um acento é tão poderosa que tantas outras, que parece um quebra-queixo, né? Um quebra-palavra. Então, o que eu quero dizer para vocês: utilize a sua fé. Através dela você vai viver coisas sobrenaturais em sua vida. Você tem que profetizar as coisas e crer no seu coração, não é duvidar. Se você tem falta de fé, de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos livremente. Então, muitas das vezes, a gente não sabe agradar a Deus, porque ou está distante, ou está com a fé minada. E quando estamos com a fé minada, a gente pode estar na presença ainda, mas na maioria das vezes já está se afastando. Sabe, irmãos, da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de você. É você que se afasta de Deus. O pecado que traz a distância, o erro, te afasta do Senhor. Então, irmãos, vamos exercitar a nossa fé. Abel viveu, sabe, irmãos, a alegria de ver o Senhor Deus receber a sua oferta, porque ele teve zelo. Como assim? De entregar o melhor para Deus. Os animais que não tinham defeito. Entende, irmãos? Ele deu o melhor para o Senhor. Fez um sacrifício, o melhor para Deus. Deus não pediu nenhum sacrifício não, mas ele deu e entregou o seu melhor. Caim ofereceu também, mas foi rejeitado. Por quê? Irmãos, o Senhor não estava pedindo nada. Eu creio que Caim, ele só fez porque viu o seu irmão oferecendo esse sacrifício a Deus. Abel teve mais cuidado, mais zelo, sabe, fez de coração. Caim fez mesmo, eu creio, para imitar o feito do irmão. Não entregou os mesmos sacrifícios. Mas mesmo assim, não foi o suficiente. Deus vê o coração, irmãos. Antes de a gente falar qualquer coisa, antes de a gente agir, de cometer qualquer coisa, Deus já sabe. Ele sonda o nosso coração, a nossa mente. Então, muitas das vezes, a gente tenta enganar os nossos irmãos, mas a Deus ninguém engana. Sabe, irmãos? O desejo do coração, só quem conhece é Deus. Enoque foi levado por Deus. O Senhor achou graça dele. Sabe, irmãos? Quando um servo, ele é fiel a Deus, ele se doa extremamente ao Senhor, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ele retribui. O nosso Deus, nosso Pai, ele retribui. E nunca é na mesma medida, é sempre além. Sabe, irmãos? Deus é perfeito. Ele é maravilhoso em nossas vidas.
o que seria de nós se não tivéssemos o Senhor ao nosso favor? Então, irmãos, teve a questão de Noé também. Ele não tinha exemplos, tantos exemplos para seguir, de como ser ousado, usar a fé e agradar também a Deus. Então, irmãos, ele fez algo de coração, se doou, entregou a sua vida por completo nessa missão, nessa obra. Então se cumpriu a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, para vocês que não sabem, quando Deus prometeu, Noé nunca tinha conhecido a chuva. Não sabia nem que existia. Mas se Deus falou que ia cair água do céu, ele obedeceu o chamado e botou a mão na massa, mãos em obra. A arca foi construída. Levou tempo, mas pela fé em Deus ele não abandonou sua missão. E a gente tem que agradecer a Deus e a Ele também, por ser muito ousado na fé, por não desistir da promessa, de tudo que Deus tem nos feito. Amém, irmãos? Eu posso ler um glória a Deus, um aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quando você se lança, quando você, busca conhecê-lo intimamente, você se surpreende, fica como criança, porque ele é tão maravilhoso, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, se importa com a gente, tem ciúme de nós. É uma coisa linda. É por isso que o crente, passando por prova, por dificuldade ou por vitória, no bom ou no ruim, no sim ou no não, ele continua o mesmo. Sabe por quê? O temor, a gratidão por tudo que o Senhor já fez por ele só continua mantendo a esperança no Criador. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que você for fazer para Deus, faça de todo o seu coração. Dê o seu melhor. Seja ousado em tudo que você for fazer. Lance a fé. Agora, não duvida. Não fique duvidando em seu próprio coração, porque senão as coisas não vão se cumprir, não vão se realizar. Então, Ele quer que a gente se torne filhos e filhas maduros sobre a rocha que é Jesus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui está precisando aumentar a sua fé? Levanta o braço, estende a mão lá em cima e continue conosco. Vamos orar para fortalecer a nossa fé cada vez mais no Senhor. Amados, sabe, irmãos, crer em algo que não existe visivelmente aos nossos próprios olhos, mas se a gente confiar, se a gente crer que irá se cumprir, vai se cumprir, vai dar certo. Então você vai viver o melhor do Pai. A vontade dele é perfeita, lembre-se, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Vivam pela fé. Cada um de vocês que estão se aproximando do Senhor. Deixa tudo de lado. Deixa quem quiser zombar, muitas das vezes quando você está exercitando a sua fé, proclamando. Entende, irmãos? Deixa quem quiser zombar, é melhor ainda, porque Deus resolve isso o mais rápido possível. Quando vê que aquele que a si próprio está se humilhando, que não liga para o que os outros estão falando, sabe, irmãos? Deus entra com providência e envergonha aquele que queria te envergonhar. Sabe, irmão? Ele frustra alguém por causa de mim, por causa de você. Ele tem ciúme de nós. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Muitas das vezes, a gente aqui não vê, mas Ele está trabalhando por mim e por você. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão na presença do Senhor e também aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a nos manter com a consciência limpa diante da Tua presença. De que a gente fez a escolha certa, do que a gente depositou nas mãos do Senhor e que tudo irá dar certo e também irá se cumprir. Deus, nos ajuda, aumenta a nossa fé, Senhor, pois sabemos que o nível, que os degraus que o Senhor vai nos permitir subir, avançar, a gente não pode estar despreparados. A gente precisa estar firme sobre a rocha. A gente precisa estar firmado em Deus. Então, ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente venha transbordar e que todos vejam o que está acontecendo em nossas vidas e busque também aperfeiçoamento de sua fé, de sua esperança no Todo-Poderoso, no Criador, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Senhor, é isso que nós te agradecemos. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos ajuda, Senhor. Continua conosco, se fazendo presente. E é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Olha, na Bíblia só tem história de quem foi ousado e colocou sua fé em prática. E você, faça uma análise. Tem colocado a sua fé em prática? Em prova? Faz. Coloca tudo nas mãos do Senhor e experimenta. Depois você me fala o que você achou. Tá certo? Fica na paz do Senhor. Te encontro no próximo vídeo. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E compartilha para o teu próximo. Seja a boca de Deus nessa geração. Amém? Fiquem na paz do Senhor e tchau.